Essa manhã de segunda-feira meio doida no Recife, né? Principalmente para quem está tentando se deslocar aqui no centro. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber. Que horas que os ônibus vão voltar a circular? Porque a gente está no cruzamento da Avenida Agamenon Magalhães, aqui nas imediações da Praça do Derby. E os ônibus que circulam no centro estão todos parados. E a gente não consegue, por exemplo, se o passageiro estiver vindo de ônibus e não tiver informado sobre a situação, ele fica sem entender. E, gente, a situação não é só nesse ponto aqui não, tá? A gente tem, por exemplo, uma câmera da CTTU, né? A primeira câmera que a gente vai mostrar para vocês é a câmera lá pertinho da Avenida Guararapes, também um corredor muito importante de ônibus. Então tá parado aqui na Agamenon Magalhães, mas tem também paralisação dos ônibus de advertência lá no centro do Recife, nas imediações da Ponte Duarte Coelho, ali perto com a Avenida Guararapes. Também é uma imagem que mostra vários ônibus também estacionados. O Sindicato dos Rodoviários está dizendo que está mantendo os ônibus paralisados nessas duas regiões, ou seja, na área do centro do Recife. A gente tem agora a imagem de um outro ponto aqui do Recife. Vamos olhar como está o movimento na Avenida Conde da Boa Vista. Ônibus também parados, tá? Os ônibus que passam lá, inclusive, a Conde da Boa Vista é um terminal a céu aberto, eles estão parados na própria avenida e a gente sabe que quem tenta o ônibus nesse momento, nessas regiões do centro do Recife, não está conseguindo, está tendo que fazer alguma outra coisa. Então, dito isso, dito essas duas coisas, vamos saber como é que está a situação das pessoas, porque ou a pessoa fica no ônibus aguardando o retorno, ou a pessoa sai e tenta algum outro meio de transporte. E você vem de onde? Como? Vem de onde você? Eu venho do Ibura. Como é que tá a sua situação? Tá bem crítica, né? Tá mais de 2 horas que eu tô aqui esperando o ônibus sair e nenhum ônibus sai. É, né? Outro transporte não tem como você pegar? Não, porque nenhum tá querendo parar aqui, nem Uber quer vir pra cá, né? Obrigado, viu? Teu nome, senhora? É Carmen. Dona Carmen, como é que tá a sua situação? Veio de onde? Vim do Imbura também. Tá péssimo, tá? A gente tá mais de 2 horas aqui esperando qualquer transporte para ir ou pro Imbura ou para a estação e não tá passando nada. Mas sabe por que tudo isso está acontecendo? É um protesto sobre os rodoviários. Isso. Vou contar para a senhora, vou contar também para as pessoas que estão em casa, para as pessoas começarem a entender esse assunto. O Sindicato dos Rodoviários, gente, está dizendo que hoje, no Grande Recife, 65% dos ônibus estão circulando sem cobrador, que as empresas de ônibus estariam fazendo a retirada com a autorização do Grande Recife Consórcio. A senhora confirma, a sua linha tem ou não tem cobrador? Na minha linha não tem cobrador e na minha empresa foram muitos, eu trabalho na metropolitana, foram muitos demitidos. E como é que está o dia a dia sem cobrador? Péssimo. Atrapalha a viagem, demora muito o motorista passar o troco, porque ele tem que passar o troco para as pessoas. Ele está fazendo 2 funções e só está ganhando por uma. Deixa eu perguntar para outra menina que a gente falou aqui agorinha. Tu sabia que era o protesto por isso também? Sabia, né? Sabia. E sabendo disso, qual a tua opinião? Assim, eles têm todo o direito de fazer realmente, porque eles também merecem, né? Receber o salário deles. E realmente, pra gente que pega ônibus, fica difícil, porque a gente faz mais de 2 horas que tá aqui esperando.